Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Já quero dizer logo de cara que quero muito a participação de vocês nos comentários, deixando a sua opinião. Por quê? O tema deste vídeo é sobre reforços. O Santos, obviamente, vai se reforçar mais, principalmente visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda teremos Copa do Brasil, que começa na próxima semana, depois Sul-Americana, tem ainda o Campeonato Paulista. E uma coisa que me levou bastante a refletir foi as últimas notícias de reforços do Santos, né? Contratações nomes, né, que foram indicados pelo técnico Fábio Carille. E levantou uma discussão, principalmente o último nome, né, indicado pelo Carille, que foi o do zagueiro Michael, ex-São Paulo, que agora está no Cruzeiro. E aí levantou uma discussão nas redes sociais e também aqui no meu canal sobre se é a necessidade, se é a urgência do Santos hoje de ir atrás de um zagueiro ou não. Então, vamos fazer um exercício aqui de pensar algumas posições, né? Como eu disse, eu quero a participação de vocês aqui nos comentários. Mas antes disso, antes da gente começar esse exercício, quero deixar aquele recado para você baixar o aplicativo da OneFootball. Por quê? Para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Santos. Estamos falando aqui de reforços, né, de possíveis contratações. Então, para você não ficar por fora, baixe o aplicativo da OneFootball, link na descrição, que quando o Santos contratar alguém, você vai receber em primeira mão, tá bom? E vou deixar aqui o nosso querido QR Code, caso você queira baixar por ele. Bom, vamos pensar aqui posições que precisamos, tá? Elenquei aqui pelo menos 4 posições que eu vejo que o Santos precisa ir ao mercado. Um volante de imposição, né? O famoso camisa 5. Eu, particularmente, gosto, né, de um jogador parecido como o Sandri. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um fã-clube do Sandri praticamente, né? Elogio bastante esse jogador. Por quê? Porque é um jogador que consegue defender e também atacar. Ajuda na construção das jogadas, tem uma boa leitura de jogo. Então, para mim, Nájila, ao meu estilo pessoal, gosto bastante da ideia, né, de você ter ele como o seu primeiro volante. Aí você coloca como segundo volante o Zanocelo e mais o meia, que no caso hoje é o Ricardo Goulart. Mas entendo que pelos campeonatos que vamos disputar. O Santos vai disputar campeonato de mata-mata. Pensando também com o nosso atual treinador, né? Não sei se o Carille vai continuar até o final do ano, enfim, mas pensando com a cabeça do nosso treinador, a gente sabe que dependendo, né, de como que tá a partida, ele gosta de fechar um pouco mais a casinha. E hoje, olhando com essa característica no elenco do Santos, nós temos o próprio Sandri, que acaba ajudando, e o Balieiro. O Camacho eu não gosto muito na marcação. O Jobson, além dos problemas físicos, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir contar com o Jobson, até mesmo o Sandri, né? Vem com alguns problemas físicos, mas colocaria hoje o Balieiro praticamente como o cara mais defensivo que nós temos no elenco. Então, por isso que eu acho que é importante, né, a contratação desse jogador. Meio-campo. Meio-campo é uma coisa interessante, porque hoje o meio-campista do Santos, né, o nosso camisa 10 literalmente, é o Ricardo Goulart. A gente sempre falou aqui que ele não é esse cara armador, esse meia clássico, mas ele foi contratado e está ocupando essa posição. No elenco, nós temos duas opções, que é o Pirani, que jogou ano passado como titular, se eu não me engano, foi o jogador, um dos jogadores, né, que mais atuaram com a camisa do Santos na última temporada, e o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira que está emprestado. Será que vão dar conta? Vão dar conta? Bruno Oliveira e Pirani, e até mesmo o Ricardo Goulart, né? Então, talvez você ter ali um meio-campista, até mesmo em questão de estratégia, né? Por conta de elenco, né? Não estou falando para chegar e ser titular, eu estou falando mais de uma maneira de elenco mesmo, porque infelizmente a gente tem que pensar que jogadores se machucam, ficam suspensos. Ainda estamos vivendo com a Covid, então vai que algum jogador acaba positivando, pronto, já é quase 2 semanas sem o atleta. Então a gente também tem que pensar nisso como elenco. Outra posição, ponta direita. O Marinho saiu do Santos e hoje praticamente o nosso único ponta direita é o Ângelo. Quando o Ângelo não joga, quem está jogando é o Marcos Guilherme. E na minha avaliação, o Marcos Guilherme ele rende muito mais na ponta esquerda.
Para mim, Nájila, ele briga por posição com o Lucas Braga. Se o Carille ou outro treinador, sei lá, quer colocar o Marcos Guilherme, a posição é ponta esquerda, aonde ele rende melhor. Não é como volante, não é como ala, não é como meia, é como ponta esquerda. E saindo do banco, né, para o segundo tempo, eu acho que ele rende ainda melhor, né? A gente lembra do jogo contra o Corinthians, por exemplo, que ele foi um jogador importante para que a gente vencesse o clássico contra o Corinthians. Outro jogador que eu acho que a gente também precisa, e esse eu até classifico como uma certa urgência, que é o lateral esquerdo. E por quê? Explico. Aí você vai perguntar, pô, Nájila, mas tem Felipe Jonathan e Lucas Pires? Sim, mas o Felipe Jonathan, mais uma vez, bateu na trave para sair do Santos. Então, caso o Felipe Jonathan saia do Santos, só teremos o Lucas Pires. E dependendo da formação, o Lucas Braga atuando como ala. Só. Então, é o que eu sempre falo, né? Você se antecipar a um problema. Na minha avaliação, né, pessoal, né, a informação é uma opinião. Eu acredito que numa próxima proposta do Felipe Jonathan, obviamente dependendo dos valores, o Santos vai vendê-lo. E aí, você vai correr atrás de um lateral só quando você perdeu o Felipe Jonathan? Então, por isso que eu acho interessante, né, antecipar a esse problema. Felipe Jonathan não vive uma boa fase como lateral, inclusive acho que ele poderia brigar por uma vaga ali no meio-campo, mas lateral, para mim, o titular é o Lucas Pires. Mas, na minha avaliação, se eu fosse o Edu Dracena, iria atrás de um lateral esquerdo. E aí, né, falei sobre algumas posições que precisamos. Agora vamos às últimas posições que o Santos buscou alguns nomes. Começando pelo Ronald, volante, né, que está no Fortaleza. O Santos tentou, mas acabou não evoluindo, até porque o Santos ainda segue essa linha, né, de contratações a custo zero, empréstimo, pré-contrato, final de contrato, né, jogador que está sem clube, enfim. E o Fortaleza meio que não se animou muito. Michael, que está no Cruzeiro, o Santos também segue as negociações, até estuda oferecer jogador em troca e tal. Zagueiro. E o Ronald, não sei se eu falei, né? Volante. O Luan, menino maluquinho que jogou no Atlético Mineiro, foi campeão por lá, inclusive já se acertou com um novo clube, né? Tá no Goiás. Ele quase veio para o Santos. Quase veio para o Santos. Só que o mais curioso do Luan é que nas matérias, né, acho que se eu não me engano foi o PVC que lançou essa primeira ideia do Carille de contar com o Luan como volante. Então o Luan ele jogou até mesmo no Atlético Mineiro como um ponta praticamente, né? Onde ele conseguiu se destacar, mas de acordo com a informação do PVC, quando ele anunciou que o Santos estava negociando com o Luan, era que o Carille imaginava ele como um volante, né? Eu não sei, acho que como segundo volante, principalmente. Então, essa é a visão atual das últimas negociações que pelo menos vazaram, né? Pode ser que o Santos esteja em busca de outros jogadores mais ofensivos, enfim. Também tivemos a contratação do Auro, que eu acho que era uma contratação que era necessária. O Santos precisava de um lateral direito, né? Só tinha o Madison, e agora temos aí o Auro para reforçar, né, a lateral direita do Santos. Mas é isso. Eu acho, só recapitulando aqui, né? Acho que as posições que o Santos mais precisa, volante, um cara mais de imposição, para você ter elenco, né? Uma opção ali no elenco. Um meia mesmo, um cara um pouco mais articulador, um ponta direita e lateral esquerdo. Acho que essas são as prioridades. Não vejo com necessidade zagueiro. Não vejo como necessidade zagueiro. A não ser que o Santos tem alguma informação que nós ainda, né, não sabemos. Por exemplo, o Santos está para vender algum zagueiro. Aí faz sentido você buscar, né, um outro defensor, que é aquilo que a gente fala, né, para você se antecipar a um possível problema quando o jogador for vendido. Caso ao contrário, só numa boa oportunidade de mercado, tá? Uma boa oportunidade de mercado. Mas é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você fosse do Dracena, o que você iria priorizar para contratar? Me conta nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like. Baixa aqui o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou no link que está na descrição para você não perder
nada de Santos Futebol Clube. E lá na OneFootball também tem várias transmissões de outros campeonatos ao vivo, também tudo de graça, tá bom? Aplicativo completo. Tô dando uma dica muito boa aqui para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.